pessoal, eu me chamo Jocely Ferro e sou o criador de conteúdos deste canal. No vídeo de hoje, nós daremos início a uma playlist inteira de preparação para Olimpíadas Educacionais, com foco nas Olimpíadas que tratam de matemática financeira e educação financeira. Dentre elas, a OLITEF, a Olimpíada do Tesouro Nacional de Educação Financeira, a Tangram de Educação Financeira e a Olimpíada Brasileira de Matemática Financeira, organizada pela Seleta Educação. Estas três Olimpíadas são de renome nacional e estes vídeos que vão sair nesta playlist visa inteira preparação para alunos do 6º ao 9º ano para estas Olimpíadas. Então fica no vídeo e vem estudar e buscar uma medalha com a gente. De acordo com o conteúdo programático da OLITEF, uma das primeiras sugestões de estudo é tentar entender o que é o PIB. Então, na aula de hoje, nós vamos se debruçar a entender o que significa o PIB. De antemão, é uma sigla que significa Produto Interno Bruto. Em outras palavras, é toda a riqueza que é produzida em um determinado país em um período, geralmente em um ano. Vamos entender na aula de hoje. Primeiro, desvendar o verdadeiro significado do PIB. Depois, nós vamos dar uma olhadinha e tentar entender esta fórmula. É a fórmula que calcula o PIB de um país. Posteriormente, vamos descobrir o poder da importação e da exportação para a contribuição do cálculo do PIB de um país. E por último, nós vamos resolver alguns desafios, algumas questões de Olimpíada e também tentar situar o PIB do Brasil comparando com outros países do mundo. Então, mas o que realmente é o PIB? Primeiro, o que ele não é? Ele não é o dinheiro guardado no cofre do país. Ou seja, ele não é a riqueza que o Brasil tem para explorar ou que já foi produzida. Não é isso. Ele é o volume total de bens e serviços que o Brasil ou qualquer outro país produziu em um ano. Então imagine aí, todos os lucros que qualquer empresa, qualquer pessoa que presta serviço realiza no país. Tudo isso é calculado e é capturado para o cálculo do PIB. Então, todos os bens, serviços, receitas, lucros que alguém, seja uma empresa ou seja uma pessoa, realizou durante um ano no Brasil, ela entra no cálculo do PIB. Quanto mais o Brasil produzir, maior o tamanho do PIB. Isso serve para todos os países. O PIB, ele é a velocidade em que a máquina trabalha, não o combustível que sobrou. Por exemplo, o PIB ele não considera o que já foi produzido para trás. Ele calcula ano após ano o que aquele país ele está produzindo de lucro. Vamos entender melhor essa questão do fluxo versus o estoque, né? O que se produzia e o que está produzindo. Vamos considerar que o país seja este reservatório aqui inteiro, certo? O que está se produzindo ano após ano é a água que cai. É como se ano após ano se calculasse a quantidade de água que está caindo nessa torneira. Esta torneira, esta água, na realidade, ela representa toda a riqueza produzida em um ano. Só que ela está caindo em um reservatório. Faça de conta que este reservatório seja o país. Então, este reservatório ele está produzindo, ele está armazenando toda a riqueza produzida. A riqueza produzida ano após ano a gente calcula por PIB. E isso tudo que está sendo armazenado é a riqueza total. É a água acumulada, o estoque histórico. Ou seja, toda esta água que é acumulada aqui é a riqueza que o Brasil ou qualquer outro país produziu ano após ano através do seu PIB. Atenção! O PIB alto significa que a torneira está aberta no máximo, mas não diz o quão cheia já está a banheira. Vamos entender como que funciona a fórmula que calcula o PIB de um país. Então, o PIB ele é igual ao C de consumo mais o I, que representa o investimento que as empresas fazem, mais o G,
que é os gastos públicos que o governo faz, mais o X, que é a exportação, é quando um país vende para o outro, menos o M, que é a importação, é quando o país compra um produto de outro país. Vamos levar em consideração o Brasil. Exportar é quando o Brasil vende para um outro país. Importar é quando o Brasil compra um produto de outro país. Vamos ver nos próximos slides aqui como que funciona na prática esta fórmula. Vamos para as primeiras letrinhas lá da fórmula. O que é o C de consumo? Nada mais é do que tudo que as pessoas compram para o dia a dia, como alimentos, roupas, eletrônicos, aluguéis, ingresso de cinema e tudo que você possa comprar, consumir aqui no país, isso entra no cálculo do consumo. O I ele é de investimentos. É o dinheiro que as empresas gastam para aumentar sua produção. Máquinas novas, construção de galpões e frotas de caminhões. Quando que as empresas precisam aumentar sua produção? Quando este consumo está se acelerando, está crescendo. Porque se o consumo permanece sempre igual ou caindo, não tem necessidade de investimentos por parte das empresas, porque elas vão investir, vão produzir mais, mas não vai ter consumo, não vai ter quem compre estes produtos. Então, leve em consideração sempre que para aumentar os investimentos, as empresas elas precisam ter certeza de que vai ter alguém para consumir os seus produtos. O papel do Estado, ou seja, o G da fórmula representa os gastos públicos. O que é isso? Tudo aquilo que o governo gasta para fazer o país funcionar e se desenvolver. Por exemplo, construção de escolas novas ou até mesmo a reforma das escolas, estradas e infraestruturas, hospitais e equipamentos e tudo que você possa imaginar que seja de obra pública, tudo isso é um chamado de gasto público. Muitas vezes o governo ele não tem o dinheiro suficiente para poder custear a construção destas obras. Quando ele não tem esse dinheiro, o que ele faz? Ele pede emprestado. E um dos maiores credores do Brasil, por exemplo, e de qualquer país no mundo, é a própria população dele. Como que o governo faz para poder arrecadar dinheiro para custear todas essas obras? Eles cobram impostos. Só que, repito, às vezes os gastos públicos são tão grandes que os impostos cobrados da população não são suficientes para custear as dívidas do governo, as construções e tudo que se possa imaginar para fazer a máquina pública funcionar. Quando isto acontece, o governo está gastando mais do que está arrecadando e ele precisa de dinheiro, ele precisa tomar emprestado dinheiro para poder dar continuidade às obras e dar continuidade à questão do Brasil como um todo, digamos, funcionar. Né? Continuar tendo atendimento nas escolas, continuar tendo leito nos hospitais e por aí vai. Então, como que o governo ele pega dinheiro emprestado da população? Através dos títulos públicos, que isto representa a dívida pública do país. Em um outro vídeo a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Aqui nós vamos entender melhor a diferença entre exportar e importar. Vamos nós. Faça de conta que este lado tem uma linha azul escuro traçada. Este lado seja o Brasil, país que nós moramos, e deste lado seja o exterior, qualquer país do exterior, certo? Então, exportar é o produto que sai do Brasil. A receita entra. Isso contribui positivamente para o PIB. Por exemplo, o Brasil, a Grendene, digamos, ela produz calçados, né, chinelos. E esses calçados, muitos deles são vendidos para o exterior. Então, o que acontece? Vamos supor que esse exterior seja os Estados Unidos. Quando a Grendene, que é uma empresa brasileira, produz os calçados delas e vende para o exterior, esse exterior, esse país lá dos Estados Unidos, tem que pagar a Grendene com dinheiro pelo produto que ela fez. Então, esse dinheiro que estava lá nos Estados Unidos, ele migrou para o Brasil.
e o Brasil vendeu para ele as chinelas, no caso. Então, esse dinheiro ele entra no Brasil e isso contribui positivamente para o PIB. Então, exportar é quando você vende algo para um outro país. Diferente disso é importar. Importar é o produto que entra no Brasil. Ou seja, o Brasil ele tem que gastar dinheiro para comprar produtos que ele não produz aqui. Por exemplo, tecnologia. Se você observar, boa parte dos produtos que envolvem tecnologia que nós consumimos aqui no Brasil, eles são produtos que a gente comprou de países no exterior. E o que acontece com esse dinheiro? Esse dinheiro sai do Brasil e ele vai para aquele país que produziu aquela tecnologia. Então o dinheiro sai. Quando o dinheiro sai, isso contribui negativamente para o PIB. O Brasil ele é conhecido mundialmente como um país muito exportador de matéria primária, de agropecuária e por aí vai. Mas, em compensação, nós somos poucos produtores de tecnologia. Tudo ou quase tudo que nós consumimos de tecnologia, a gente compra ou da China, ou dos Estados Unidos, ou de outro país mais desenvolvido nesta área de tecnologia. Faça um exercício, olhe para tudo que envolve tecnologia ao seu redor e veja se é uma empresa do Brasil ou é uma empresa do exterior que está produzindo aquele produto. Por exemplo, olhe para os smartphones, olhe para as TVs, olhe para as redes sociais que vocês consomem, por aí vai. Fórmula, vamos entender o cálculo do PIB. Então, o consumo das famílias, mais os investimentos que as empresas fazem, mais os gastos públicos do governo, mais tudo que o Brasil conseguiu vender lá para fora, menos tudo aquilo que o Brasil comprou lá de fora, isso representa o PIB. Perceba que só há uma subtração na fórmula, que é justamente quando o dinheiro ele sai do Brasil para ir para outro país, que é justamente quando a gente importa algum produto. Agora, nós vamos responder algumas questões sobre aquilo que a gente já estudou nesse vídeo. Primeira questão, o desafio do motor. Veja esta notícia. PIB do Brasil cresce 1,2% no segundo trimestre. Missão. Qual ação, este é o comando, a pergunta, né? Qual ação de um cidadão comum poderia estar por trás dessa manchete de crescimento? Então, a gente vai marcar a alternativa que contribui, que a ação desse cidadão está contribuindo para o crescimento do PIB no Brasil. Vamos analisar cada questão. Andressa ganhou bolsa da tia do exterior. Esta bolsa ela foi fabricada lá no exterior, então ela foi comprada do exterior, foi importada. Então, a tia da Andressa pagou a uma empresa lá do exterior para ela mandar essa bolsa para cá. Quando a tia da Andressa pagou em dinheiro, em real, esta bolsa, o dinheiro saiu do país e foi lá para aquele país daquela empresa. Então, isso daqui a gente viu que contribui negativamente para o PIB. E a gente está em busca de uma alternativa que contribui positivamente, que fez com que o PIB do Brasil crescesse. Bruno lucrou 35% numa ação. Sei que vocês podem não ter um conhecimento ainda aprofundado de ação, renda variável e tal, mas isso daqui não é a resposta correta ainda. Vamos para a próxima. Priscila trocou 100 moedas por nota de 100. Houve alguma produção de alguma coisa aqui e aqui? Não houve, não se produziu nada. Aqui foi só uma compra de uma ação na Bolsa de Valores e aqui ela trocou 100 moedas por uma nota de 100. Não houve produção de nada, de nenhuma riqueza nesses dois. Diego produziu e vendeu 5 guitarras para uma banda estrangeira. Opa! Vamos ver, a gente está em busca de algo que foi produzido no Brasil e gerou receita no Brasil para poder aumentar o PIB, né? E esse daqui tem tudo a ver, ó. Diego produziu e vendeu 5 guitarras para uma banda estrangeira. Então, o Diego, ele produziu, ele gerou riqueza aqui e também fez ainda melhor, ele vendeu para uma banda lá no exterior, em outro país. Então, o Diego, ele conseguiu dinheiro vendendo para
para uma banda estrangeira, né, de um outro país. Então, o dinheiro que estava lá naquele outro país, ele passou a vir aqui para o Brasil através da venda dessas guitarras. Então, muito provavelmente, a resposta D é a correta. Mas vamos ler a E. Emanuel trocou figurinhas com Fátima. Houve alguma produção de riqueza aqui? Claro que não. Então, se nós formos analisar as 5 alternativas, a alternativa D foi a única que diz respeito à produção de riqueza. Todas as outras não houve nenhuma. Vamos olhar se a gente está correto? Pronto. Este é o gabarito, a resolução da questão. Alternativa D. Diego produziu e vendeu 5 guitarras para uma estrangeira. Então, aqui está a imagem que faz com que você entenda melhor essa questão. Foi o que o Diego fez? Ele fez a geração do produto interno. Ele gerou uma riqueza. Foi o que ele fez? Ele vendeu, né? Ele vende para uma banda lá no exterior. E é aquela questão. Entra, quando ele faz essa venda, entra receita nova, né? Receita é o dinheiro. Receita nova, ela vem para o Brasil. Correto. Ação de exportação, né? Que é a questão lá na fórmula do mais X. A produção ocorreu em solo nacional e gerou receita nova entrando no país, aumentando o nosso PIB. Então, muito bem para quem acertou a questão aí do outro lado da telinha. Próxima questão, o ponto cego do PIB. Vamos lá. O PIB é incrível, mas tem um ponto cego. Qual destas afirmações não está relacionada à função do PIB? Para responder esta questão, nós temos que voltar para aquela imagem que falava sobre a torneira enchendo o reservatório. Então, o PIB, ele leva em consideração a riqueza produzida ano após ano, mas ele não consegue ver como que essa riqueza está sendo distribuída no país, certo? Sabendo disso, vamos analisar as questões. Letra A. Considera a distribuição de renda e mostra desigualdades sociais. Esta parte aqui, que mostra desigualdades sociais, é justamente aquilo que o PIB não consegue capturar. Ele não consegue ver como é que esta riqueza está sendo distribuída. E pensando aqui no Brasil, nós conseguimos enxergar que existem pessoas com muito dinheiro e existem pessoas passando necessidade. Isso mostra que o Brasil ele consegue ter um PIB muito bom, há muita geração de riqueza aqui no Brasil, mas o dinheiro ele está sendo mal distribuído. Então, muito provavelmente, a alternativa A é a correta, porque ele pede para que a gente sinalize a que não está relacionada à função do PIB. Vamos analisar as próximas alternativas. Letra B. Contabiliza o valor da produção de bens e serviços. É isso que o PIB faz? Exatamente, isso aqui está correto. Letra C. Permite fazer comparação entre países. Claro, daqui a pouco a gente vai ver como que anda o Brasil em relação a outros países, comparando o PIB de cada país. Isso aqui também está correto. Letra D. PIB baixo significa dizer que a atividade econômica diminuiu. Exatamente. Lembra da questão da torneira? Quanto mais água a torneira estiver despejando, significa dizer que está havendo uma maior produção de riqueza. Se a torneira passar a diminuir a quantidade de água despejada, isso significa dizer que a produção de riqueza está pequena e a economia está diminuindo. Isso daqui também está correto. Letra E. PIB alto resulta em maior arrecadação de impostos. Lembra daquela questão de como que o governo faz para poder custear suas despesas? Então, ele cobra impostos de toda a produção e consumo aqui no Brasil. Então, quanto mais se produz e mais se consome, há uma maior arrecadação de impostos por parte do governo. Então, isso aqui também está correto. Alternativa correta, letra A. Vamos só olhar se na resolução a gente acertou. Resolução, muito bem. Considera a distribuição de renda e mostra desigualdades sociais. Isto é incorreto sobre o PIB. O que o PIB vê? Veja esta imagem. O tamanho total da riqueza produzida. Volto a dizer, ele não enxerga, não é de interesse do PIB entender como que esta riqueza está sendo distribuída em qualquer país. Isso daí já é um outro cálculo, é uma outra ideia que os governos eles usam para poder medir essa distribuição da riqueza. Então, o que o PIB não vê é como que essa riqueza está dividida na sociedade. O PIB, ele mede o tamanho absoluto da economia,
mas é cego para a desigualdade de renda. Nós vamos ter um outro vídeo aqui no canal que vai explicar um pouco mais sobre como que se mede a distribuição desta renda e inclusive se distribui a população dentro das classes sociais. Quem quer classe A, quem quer classe B, classe C, quanto que precisa ganhar, etc e tal. Mas isso é tema para um próximo vídeo. Esta é uma questão bem mais prática, mas é possível responder. O desafio global. Terceira questão. Marcelo comprou um PC. O que é um PC? É um computador super potente, importando todas as peças de última geração direto dos Estados Unidos. Como o carrinho de compras do Marcelo afetou o PIB de cada país? Letra A. Do Brasil, né? Vamos analisar, interpretar a questão. Então, o Marcelo, ele mora no Brasil e ele montou um computador. Só que para montar esse computador, ele comprou todas as peças dos Estados Unidos. Aqui nós temos país Brasil, país Estados Unidos e país China. Em nenhum momento a China foi tocada no assunto aqui do comando da questão, certo? Então vamos para as alternativas. O que acontece com o PIB de cada país nessa compra que o Marcelo fez lá de uma empresa dos Estados Unidos? Letra A. O PIB do Brasil fica igual, o PIB dos Estados Unidos cai e o PIB da China fica igual. É isso mesmo que aconteceu? Então vamos ver. O Marcelo, ele importou, ele comprou peças dos Estados Unidos. Então o dinheiro que o Marcelo tinha aqui no Brasil, ele precisou pagar uma empresa lá dos Estados Unidos. Então esse dinheiro saiu do Brasil e ele foi lá para os Estados Unidos. Quando isso acontece, quando o dinheiro sai do Brasil e vai para outro país, isso a gente chama que é uma importação. Os Estados Unidos está importando, né? Os Estados Unidos está exportando para o Brasil. O Brasil ele importa estas peças dos Estados Unidos. Então, quando isso acontece, a gente fala que isso contribui negativamente para o PIB do Brasil. Ou seja, o PIB do Brasil ele cai, né? Ele diminui. E o que acontece com o PIB dos Estados Unidos nessa hora? O PIB sobe. Entenda. Quando o dinheiro que estava com o Marcelo saiu do Brasil para pagar um produto dos Estados Unidos, se o dinheiro sai, ele diminui. E o dinheiro que chega aqui nos Estados Unidos, ele cresceu. É uma questão de lógica bem simples. E a China, Jocely, a China em nenhum momento ela é tocada na questão, então ela permanece. Porque a negociação só está sendo feita entre o Brasil e os Estados Unidos. O dinheiro está saindo do Brasil e está entrando nos Estados Unidos. Qual é a alternativa que responde a esta questão? Então vamos ver, pronto, esta, Brasil, setinha para baixo, Estados Unidos, setinha para cima e China igual, alternativa letra D. Vamos para a resolução, ver se nós acertamos. Prontinho, resolução final, alternativa correta, letra D. Importação, né? Foi o que o Brasil fez, ele importou essas peças. O dinheiro ele sai e isso contribui negativamente para o nosso PIB. Foi o que os Estados Unidos fez, ele exportou estas peças. Então eles recebem o dinheiro e o PIB americano ele sobe. E a China ela não foi citada na transação, então o PIB dela não vai mudar em nada com essa transação. Veja esta coluna aqui inteira. Isso daqui é o PIB dos países. Quem é o país que tem o maior PIB do mundo? Estados Unidos, disparado, com 30,62 trilhões. Depois vem China, Alemanha, Japão, Índia, Reino Unido, França, Itália, Rússia, Canadá e o Brasil. O Brasil que saiu do top 10. Espanha, México, Coreia do Sul, Austrália e por aí vai. Mas mesmo assim, olha o tamanho do PIB do Brasil. 2,26 trilhões de dólares, porque isso é medido em dólares, né? A gente vê por aqui, ó, o S. Se fosse em reais, seria RS e o cifrãozinho, né? Então, uma deixa que a gente precisa indagar. Existem países muito desenvolvidos que eles não estão aqui. Portugal não está aqui, Suécia não está aqui, Finlândia não está aqui. E esses países eles são muito desenvolvidos. A distribuição da riqueza deles é muito boa. Eles conseguem fazer com que os seus cidadãos eles estejam muito bem assistidos. O que a gente pode refletir? Que o Brasil, embora produzindo muita riqueza, ele não consegue fazer uma distribuição legal dessa riqueza, fazendo com que haja uma desigualdade enorme aqui no Brasil, onde tem muita gente muito rica e muita gente muito pobre.
Então, gente, o vídeo de hoje era tentar entender como que funciona essa questão do PIB, como que ele é calculado. Espero ter ajudado. Obrigado pela atenção, por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.